Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Bruno Freire, sou professor de inglês e hoje vamos falar um pouquinho sobre adjectives and adverbs, né? O que são esses dois? Bom, é um assunto bem interessante, afinal de contas é muito comum as pessoas se confundirem em relação à utilização deles. Na verdade, até ultrapassa isso. Muitas pessoas não sabem nem como utilizá-los, para que serve, o que comem, onde habitam. Vamos destrinchar um pouquinho esse assunto agora. Quando a gente fala um pouquinho sobre... Vamos começar pelos adjectives, né? Que alguns de vocês até já conhecem, já devem conhecer bastante. Coloquei alguns exemplos aqui pra gente, tá? Por exemplo, temos beautiful, ugly, good, tall, perfect. Os adjectives, pessoal, os adjetivos são as palavras que utilizamos para descrever o substantivo, tá? Simples assim. Então eu vou dar uma descrição, vou falar sobre algo, escrever alguma coisa, eu vou utilizar um adjetivo, tá? Por exemplo, se eu tenho uma bola azul, azul está descrevendo, né, a cor daquela bola, logo é um adjetivo. O detalhe é que no inglês existe uma regra para a utilização dos adjetivos, que é o quê? É como está aqui, ó, nesse caso de cima. Bola azul, em inglês, ficaria blue ball. Primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Substantivo que no inglês chamamos de noun, ok? Então, quando falamos da característica de algo, no inglês, primeiro falamos a característica, depois o algo. Primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Lembrando que substantivo, né, é o nome das coisas, são as coisas. É livro, mesa, ventilador, aquário, computador. Estou falando das coisas aleatórias que eu estou vendo aqui. Mas é o que está dando nome para alguma coisa. A gente chama de substantivo. E se eu vou descrever esse substantivo, aí eu utilizo o adjetivo. Então no inglês, simples assim, e lembre-se, primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Tranquilo dessa forma. Se eu quero falar, por exemplo, uma cidade grande, big city. Ok? Até aqui tá tranquilo, é um assunto que até se repete com uma certa frequência, tá? Então eu acredito que seja tranquilo. Agora, quando falamos de advérbios, meu Jesus, que arrumação é essa? Vou explicar. Um advérbio, como o nome até já diz, advérbio, é como se fosse um adjetivo do verbo. Então, tipo, o adjetivo, ele vai descrever o substantivo. Tranquilo. O advérbio, ele vai descrever o verbo. Ele vai descrever a ação. Vamos lembrar que um verbo, de uma forma bem rápida para se falar, o verbo, ele é uma ação, é algo que é executado. Então o advérbio, ele descreve essa ação, ele fala como foi aquela ação. Simples assim. E essa é a diferença de ambos. Se você ainda está um pouco confuso, vamos começar a usar exemplos. Por exemplo, então, I run beautifully. Eu corro lindamente, alright? Então, quando eu digo que eu corro lindamente, por que eu não utilizei o beautiful? Porque o beautiful, ele é utilizado para descrever um substantivo. E nesse caso eu estou falando do que eu fiz, que é no caso do verbo, que é o correr. Eu estou falando de como eu corri. Eu corro lindamente. Então eu estou me referindo àquela ação, aquele verbo. Entende? E você já vai utilizar o beautiful com o li no final. A maioria vai ser dessa forma, tá? Até aí tranquilo. She sang the song nicely. Ela cantou a música muito bem. Então eu estou me referindo a como ela cantou. Se eu quisesse dizer que ela é uma boa cantora, por exemplo, she is a nice singer. Nice singer. Entende? Porque eu já estou me referindo a uma característica de singer, que ela é uma boa cantora. Compreendem? Mas, pessoal, existe alguma exceção em relação a isso aí? Sim, existe uma exceção. A gente tem, por exemplo, a palavra fast. Fast, quando eu quero dizer que ela correu muito rápido, eu vou dizer she run fast. Então, fast não vai ser fastly, né? Vai ser fast, fica dessa forma. Outra também é quando a gente fala sobre irregulares, né? Por exemplo, good.
o good, ele vai ser, eu vou utilizar para falar de algo, digamos assim. E se eu quero me referir como algo é feito, eu vou utilizar o well. Por exemplo, she speaks English very well. Ela fala inglês muito bem. Eu não posso dizer very good, porque o good estaria me referindo a algo. Como é algo que ela faz, é algo que ela sabe fazer, speaks English é very well. Beleza? Então, para recapitular, tá? Adjetivos eu vou utilizar para descrever algo, descrever um substantivo, tá? E os advérbios eu vou utilizar para descrever como algo é feito, né? Como é realizado. Descrever os verbos, tá ok? Basicamente é isso por hoje, tá, gente? Eu vou deixar, se você quiser estudar mais um pouquinho, até as palavras. Vamos lembrar que o inglês, principalmente quando falamos de palavras, né, de vocabulário, é extremamente importante, necessário, não existe outro caminho, que nós venhamos a conhecer as palavras, gente, vocabulário, tá? Então estudar cansativamente mesmo, exaustivamente, porque não tem um caminho mais fácil não, é esse mesmo, tem que estudar, ser exposto a elas, principalmente para o trabalho de vocês do terceiro ano do ensino médio, que é justamente a interpretação de texto na sua maioria. Então quanto mais palavras conhecerem, melhor. Qualquer dúvida que tenha ficado acerca dessa aula, pessoal, ó, vou deixar esse Instagram aqui, me sigam lá, que esse Instagram eu desenvolvi exclusivamente para lidar com os alunos da rede, tá? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar por mim lá por direct, pode seguir que eu vou aceitar, eu preciso aceitá-los, porque é só alunos da rede Agnus, tá ok? E qualquer dúvida mandem para mim, vai ser um contato diretamente comigo, tá? Então qualquer dúvida pode mandar, eu também estou postando muita coisa importante, interessante para vocês por lá. Sem falar que eu faço às vezes algumas lives, eu divido a tela ali para estar conversando com os alunos e é um negócio bacana porque lá não é só aula, também é uma coisa para descontrair. Gente, façam as atividades de vocês, eu vou deixar também um link na próxima página, acredito, para que vocês possam ter acesso a vários advérbios. Então quem quiser estudar mais, ver alguns advérbios e frases na qual eles são aplicados, né, eu vou deixar um linkzinho para você, alguns links para vocês darem uma olhadinha, tá ok? Além disso, estamos aí, pessoal, muito obrigado pela atenção, a gente se vê na próxima aula e tchau!